Fala galera, tá começando aqui mais um geralzão, beleza? Hoje é dia de quarta-feira, é dia de geral. A gente vai falar tanto de CSA como de CRB. Também a gente vai dividir por blocos, beleza? Mas é após a vinheta, é só 10 segundos, não sai daí, é rapidão. Cuida. Então é isso aí, galera. Deixa um like, se inscreve no canal, ajuda demais a gente que faz conteúdo aqui na plataforma, beleza? Mais uma vez, obrigado aí pela meta dos 1.000 inscritos, né? Eu sei que eu já falei um bocado, mas a gratidão é muito grande também. Então, obrigado pela força aí, obrigado pela moral, beleza? Um abraço aqui para os nossos patrocinadores, a JM Telecom, a MM Refrigeração e o Anderson Info. Lembrando que o número de contato, né? Enfim, tá tudo na descrição do vídeo. É só dar um papo lá nos meninos, diz que foi através do Papo de Bola e você vai ter um desconto bacana aí. Beleza? Diz que foi através de nós aí, da moral. No mais, a gente vai falar de CSA e CRB. Vamos começar falando do Galo. Mas primeiro, acho que é boa noite já, né, Luiz? Seja muito bem-vindo. E aí, cara, tudo certinho por aí? Valeu, Raí. Boa noite, tudo certo, graças a Deus. Dia muito corrido, né, Raí? Muita coisa para fazer. Ter que arrumar um tempo para a gente publicar as informações aqui no Papo de Bola para os nossos torcedores, né? E estamos aqui para esse bloco de informações. Vamos aí. A correria é grande, graças a Deus. Vamos começar falando do Galo, Luiz, pode ser? Sim, com certeza, vamos lá. Vamos lá. O Galo que fez aí mais 3 pontos, né? Ganhou aí do Atlético num jogo, na minha humilde opinião, um jogo horroroso, cara. Um jogo estranho, difícil aí. E deu, na verdade, deu sono. Mas o que importa realmente foi os 3 pontos. O Galo aí que tá em décimo, né? Meio de tabela. Foi uma boa pro CRB. A gente até então vinha falando de zona de rebaixamento. O Galo que abre 7 pontos aí de diferença até a zona. Enfim, faz a tua análise do jogo, Luiz, numa geral. Depois tem uma contratação aí que eu queria que tu comentasse também, mas fala no âmbito do jogo. No jogo, Raí, o jogo do CRB, na verdade, foi um jogo assim abaixo do esperado, né? Mas o importante foi o que aconteceu, foi a vitória, foram os 3 pontos. Esses 3 pontos assim dá um sobrefôlego para o CRB, pelo menos de 2 jogos mais, sem aquela pressão externa para dentro do vestiário, certo? É importante o CRB ganhou o jogo, se distancia a 7 pontos da zona de rebaixamento, isso é muito importante. Por isso que a gente fala que o time, em tese, ele ganha um espaço assim de 2 jogos para continuar trabalhando sem essa pressão, mas tem que manter esse foco, tem que manter esse foco. CRB ontem, na verdade, teve algumas finalizações muito ruins, certo? Finalizações de dentro da pequena área, da quina da pequena área, não chegar nem a bater no goleiro, bater na rede pelo lado de fora. O CRB começa pecando muito. No jogo, o CRB deu a bola para o Atlético, ali com 21 minutos do segundo tempo, recuou muito a linha, mas o Eduardo Barroca fez uma trinca muito grande no meio de campo com 5 homens para não passar nada. E quase ainda consegue o segundo gol. Mas, sinceramente, para o time que o CRB tem, ainda foi muito pouco, muito pouco. Mas é aquilo, Raí. O que importa é os 3 pontos vieram e assim dá essa tranquilidade mais para o elenco continuar trabalhando e mantendo o foco. É aquilo que a gente sempre comenta. Não pode deixar o foco baixar de jeito nenhum. É jogo cada dia, cada partida, cada momento, tem que estar ativo o tempo todo. Mas o importante foi o que aconteceu, veio é, a vitória, o CRB faz aí 3 pontos e muito bom, isso deu uma subida bacana no campeonato. Quanto à contratação que ele fez, vem de lá do Goiás, uma boa contratação, um atacante bacana, jogador de beirada, viu, Raí? Certo? O Uruguai muito bom. E vamos esperar que encaixe no time do CRB. É o que eu tava vendo aqui. CRB contrata Facundo Barcelo. Só que tem aqui Barceló. Não sei se é Barcelo ou Barceló, Luiz. Vou trazer É aqui. Facundo Barcelos, Raí. Ele vem de lá do Goiás. Estava na reserva, jogou pouco tempo lá no Goiás e tem essa oportunidade de vir para o CRB. Trazer os números dele aqui, né? No Goiás, o atacante disputou 23 partidas na temporada e marcou 2 gols. Então, assim, jogou muito, viu, Luiz? 23 partidas, apesar de ser reserva, vem entrando com uma certa constância lá no Goiás, né? Jogou Na pela. verdade, Raí,
Na verdade, Raí, lá no Goiás, segundo o que eu vejo nos comentários, nas páginas do Goiás, o Anselmo Ramon não disse que não tem para ninguém, é com o Anselmo Ramon. Aí, sinceramente, ganhar a vaga do Anselmo lá é muito complicado. Aí, portanto, que ele não, por isso que ele não tem tanta minutagem, porque o Anselmo Ramon corresponde muito bem em campo. Jogou pela última vez sábado, justamente na vitória do Goiás, por 2-1 contra o Operário. E ele entrou aos 41 do segundo tempo no lugar do cujo Anselmo Ramon. Ele é, Luiz, uruguaio. Tem passagens aí também pelo Ceará, futebol mexicano e sul-americano. Mas no contexto geral, para tu, Luiz, é uma boa contratação, né? É uma ótima contratação para o CRB, com todo respeito ao elenco do CRB, Raí. Eu acho ele melhor do que todos que estão aí no CRB. No termo de ataque, ele é bem melhor. Eita, senhor. O próximo jogo do CRB, Luiz, é contra o Volta Redonda, né? Segunda-feira, dia 18, às 19 horas. O que é que o Galo precisa fazer, Luiz, aí, para manter, né, esse clima bacana aí depois de uma vitória? Manter essa regularidade, ganhar, que o time lá, o Volta Redonda, quer sair da zona sufocada que ele está, e é um jogo complicado, sinceramente, muito complicado. E o CRB não pode dar a bola assim como deu no jogo de ontem diante do Atlético, certo? O CRB tem que manter a regularidade, tem que estar em cima com o técnico, a comissão técnica conversando com o pessoal, treinando bem, e concentrar bem para manter essa regularidade. Se deixar cair, então complica, não pode não. O CRB, em tese, Raí, ele ganha assim um espaço de 2 jogos, assim, distante da zona do rebaixamento, certo? Aí, para manter esse padrão, sinceramente, se ele ganhar lá do Volta Redonda, aí ele permanece firme, aí começa a olhar junto com o clube, com a torcida, para, quem sabe, uma possibilidade maior. Mas, de momento, é isso, manter essa regularidade para fugir dessa confusão lá de baixo. Vamos lá, vamos falar um pouquinho também, Luiz, do CSA. O CSA ali que tá uma bagunça, cara. De ontem para hoje aconteceu tanta coisa no CSA que virou coisa para cinema. Nossa Senhora do céu. Mas até então, Igor Magalhães aí, como a gente já bem sabe, tá de volta ao CSA. Coisa que, na minha humilde opinião, eu já solto logo que eu não concordo, beleza? Mas também tá fora o Luciano Lessa. E ele soltou uma nota, eu vou abreviar aqui a nota aqui, só um cortezinho. Mas em tese ele falou o seguinte: eu entrego o meu cargo de superintendente do futebol do CSA pela condução do processo e suas implicações óbvias. Ele foi bem direto também, né? Sem ter sido consultado, na verdade, sobre o retorno do treinador e tampouco tendo participado desse contato, né? Está claro que minhas funções naturais de diálogo e cobrança com a comissão técnica e com o elenco se tornaram inviáveis daqui por diante. Luiz, chega Igor Magalhães, sai Luciano Lessa. Eu estava vendo uma nota aqui também que até o Rafael Tenório foi procurado e ele confirmou e realmente foi procurado e ele até se disponibiliza, né? Se quiser um incentivo, ele tem aquele negócio com ele, né? De chegar lá, dar uma, que nem CUT, né? De dar um apoio e tal. Ele é bom na lábia, né? Mas enfim, um CSA aí, Luiz, que sai um, entra outro. Como é que você vê esse cenário todo aí no Centro Esportivo Alagoano? Aí, vamos assim por parte, vamos por tese. Veja só, eu gostaria de começar falando, assim, vou falar de todo o pessoal aí que você falou aí no programa, mas eu gostaria de começar falando pela presidente do CSA, pela Miriam Monte. Eu gostaria, assim, que a gente nos colocasse na pele da presidente do CSA. É uma mulher muito competente, com muito trabalho, com muito sufoco, pegou o CSA numa depressão terrível, sinceramente. E ela, com muito trabalho, com muita técnica que ela tem, muito talentosa, ela saiu convocando todo o conselho do CSA, arrumando o Centro Esportivo Alagoano. E o Centro Esportivo Alagoano CSA saiu daquele problema grande que o CSA tinha do ano passado, talvez até de cair para uma Série D. O CSA conseguiu permanecer na Série C, tudo em função de um trabalho que a Miriam Monte já vinha montando, certo? E então o CSA fez a contratação do Igor Magalhães. O Igor Magalhães passou 1 ano e 3 meses no CSA e um trabalho bacana, bom, um trabalho na medida do possível bom para aquilo que
o time tem condições de contratar para aquele elenco que o time conseguiu ser montado. E foi passando o tempo, foi passando o campeonato, veio o campeonato alagoano, Copa do Nordeste, tudo, e o CSA, sinceramente, foi ganhando fôlego de um bom trabalho, um bom time em campo, e com o passar do tempo o elenco foi cansando e o time começou a perder alguns jogos, perder confiança, né, algum jogo, e virou todo esse problema. Algumas contratações no CSA, sinceramente, errada, no caso do zagueiro Jackson, que a gente sabe que veio, e como passou pelo departamento médico, se já veio com aquele problema no pé ou não, tudo isso implica no Centro Esportivo Alagoano, e gerou essa confusão, essa bola de neve. Aí então a diretoria achou por bem dispensar o Igor Magalhães. E você lembra que eu falei aqui no programa, eu disse, Raí, é um risco que o CSA corre nessa altura do campeonato fazer uma troca de treinador. Eu não acho bom. Eu acredito que você lembra disso no programa. Tem aí algum vídeo da gente falando sobre isso. Eu não acho bom, sinceramente, para o CSA, não. Certo? Mas vamos ver, vai fazer uma mudança. Então veio o Márcio Fernandes, que não rendeu nada. Não rendeu, não incorporou, não encaixou com o elenco, com os atletas, não deu. Foi um risco calculado do CSA, sinceramente. E não deu. Aí então agora vem a volta do Igor Magalhães. E o Igor Magalhães, eu vou falar daqui a pouquinho da entrevista dele, que da coletiva que ele deu agora à tarde. Eu quero, antes disso, falar sobre o Rafael Tenório, que você falou que o Rafael Tenório foi consultado pela própria presidente do CSA, Miriam Monte, e ele se propôs a dar uma palestra motivacional para o elenco antes do jogo contra o Ituano, no final de semana agora, que eu acho, sinceramente, muito produtivo, muito bom. E o que o CSA precisa é disso, é dessa união dos seus diretores, é do pessoal. Ah, mas o Rafael Tenório abandonou o CSA e agora quer voltar. Não, ele quer voltar no lugar dele, como diz o ditado, com autorização, com autonomia da presidente Miriam Monte, certo? Eu acho interessante. E o Rafael Tenório até fala, se possível, dialogar com o jogador um tipo de bicho, pela classificação e pelo título. Isso é importante, na verdade, isso é importante. O CSA precisa de alguém que tenha esse talento para dirigir com o elenco. Não estou dizendo assim que o CSA hoje não tem, mas o Rafael Tenório é um cara esperto, um cara caprichoso para esse tipo de trabalho. Ele é muito bom. Certo? Aí então vem a questão do Luciano Lessa, que pediu desligamento do Centro Esportivo Alagoano. Veja só, às vezes a gente na vida, a gente não se sente prestigiado. Quantas vezes você mesmo, eu, todos nós, não nos já sentimos desprestigiados com alguma situação na vida? Mas a gente tem que encarar a situação, tocar o barco, e o CSA precisa de pessoas, Raí, que não coloque o ego, eu, eu estou é, é, desmotivado, eu não gostei por isso. Tudo bem que muitas coisas a gente não gosta, mas vamos pensar também na situação do torcedor. Às vezes um diretor se sente desprestigiado. Vamos falar do lado da torcida, que é o grande patrimônio do clube. A torcida ela gasta dinheiro para pagar o sócio torcedor, para comprar o ingresso, para ir para o estádio, para pagar transporte e tudo. E que desprestígio a torcida muitas vezes passa por ver um time em campo que não rende, um time com algumas contratações que não foram legal, que não foram boas, que não renderam, certo? E como é que fica a situação do torcedor? Muitas vezes o torcedor é mais desprestigiado do que o próprio dirigente dentro do clube, certo? Aí eu vejo que é hora de abafar a situação, a Miriam Monte tomar para ela toda a causa, recontratou o técnico Igor Magalhães, que pela entrevista dele que eu vi agora à tarde, ele além de técnico, ele se tornou torcedor do CSA. O cara está visivelmente emocionado por ter voltado. Sabe por quê? Porque ele, ele, ele se interagiu com esse grupo. Foi ele que montou, foi o Igor Magalhães que montou. Eu dizia lá atrás, é um risco que o CSA corre de demitir o técnico. Mas o Igor Magalhães tem todo o conhecimento da montagem do elenco, certo? Com essa força que a presidente tem, que os diretores têm, com a força que o Rafael Tenório quer dar nesse motivacional, e nesse momento o CSA precisa dessa motivação, sim. Algumas pessoas estão por aí até dizendo, o CSA está assinando atestado de burrice. Não, gente, não está. O CSA está reconhecendo que precisa corrigir alguma rota, assim como a presidente falou, e está corrigindo. E eu digo para você, Raí, o CSA vai se classificar.
Por quê? Porque o CSA é um time, se não for no sufoco, não é CSA. Se não for na base para resolver as situações, não é CSA. E o CSA é isso. O CSA é essa força desse povão. O CSA, ele surge do nada. Ele surge das cinzas, assim como surgiu, foi parar na Série A. O CSA é o time que é o time de multidão, é o time que arrasta. E eu vou dizer para você, Raí, neste final de semana agora o Trapichão vai estar lotado. O Trapichão vai estar lotado, porque o que move esse time é essa força dessa torcida. É essa coragem que a presidente tem, certo? De unir o útil ao agradável. E esse logo que o CSA tem, união e força, tem que se valer. Portanto, eu digo, o CSA não está assinando atestado de burrice, está corrigindo rotas e o CSA vai se classificar, Raio. Boa. Vamos lá. Eduardo Biazos, né? Está de volta do CSA, jogou aí no ano passado por aqui. O zagueiro chega hoje em Maceió e a diretoria tenta regularizá-lo para o jogo de sábado. Falando do jogo de sábado, Luiz, a sequência do CSA é a seguinte. Sábado, dia 16, né? Às 19h30. Quarta-feira, já é Copa do Nordeste. E daqui a pouco a gente fala desse jogo da Copa do Nordeste. E segunda-feira, dia 25 de agosto, às 19h30, pega a Ponte Preta. Rapidamente, Luiz, esse jogo aí contra o Confiança pela Copa do Nordeste. Se bem que a atenção do CSA é realmente na Série C. Mas como é que você viria para esse jogo? Qual a atenção você daria para esse jogo, Luiz? A atenção normal do jogo, viu, Raí? Atenção normal, atenção de um time que está disputando um grande campeonato, uma semifinal de campeonato muito importante, campeonato o regional do Nordeste, certo? Um jogo muito grande. Tem que dar atenção, sim, não pode abrir mão, não. CSA tem time, o elenco está cansado, mas está chegando aí algum reforço para dar uma ajudada no elenco. CSA tem a base para ajudar, certo? Tem que trabalhar com tudo isso e eu acho que o CSA não tem que abrir mão, não. Tem que permanecer nessa luta e ver o que acontece, sinceramente. E agora é cada jogo um motivacional diferente e reacender esse clube, reacender esse time. Dá para brigar sim, Raí. Não posso dizer que tem que abrir mão, não. Por mais que o foco, sim, é o objetivo ao acesso à Série B, mas dá para encarar sim, com certeza dá. O que está faltando no CSA muitas vezes, Raí, o problema não é nem tanto técnica, não é nem tanto a comissão técnica, é vergonha na cara dos jogadores. Desculpe eu falar assim com um pouquinho, a expressão um pouquinho mais alta, os jogadores olhar assim e dizer, rapaz, a gente jogamos, talvez tenha algumas coisas mascaradas dentro do elenco do CSA e tomar vergonha na cara e jogar bola, que eles sabem, gente. Beleza. Gente, no mais é isso. Luiz, um abraço, muito obrigado. Lembrando mais uma vez que a gente deixou na descrição do vídeo aqui o número, o contato, né? Com os nossos patrocinadores. E se você for aderir a alguma prestação de serviço, diz que foi através de Papo de Bola. Se inscreve, deixa um like. Foi um geralzão. Amanhã a gente volta com mais informações. Beleza? Galera, tamo junto. Até a próxima. Valeu.